Oi, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre conjuntos, certo? Mas antes de falar sobre conjuntos mesmo, nós vamos aprender algumas coisinhas básicas de matemática, certo? E a matemática, você começa a estudar, né, por exemplo, a álgebra desde o início, como nós estamos fazendo agora com conjuntos, ou se você vai estudar geometria lá do início mesmo, certo? Você tem que saber o que são os conceitos primitivos, certo? E precisa saber também o que são axiomas e postulados. Então, o que são conceitos primitivos em algum assunto de matemática? São entes, são objetos que não são definidos, certo? Não são definidos. Como assim não são definidos? Por exemplo, se você vai para uma aula de geometria, e aí o professor começa lá a falar sobre triângulos, você vai ter uma definição sobre triângulos, né? O triângulo é um polígono de 3 lados. E aí, com essa definição, você pode perguntar o que é um polígono e o que é um lado, certo? Aí você vai lá, polígono. Polígono é uma linha poligonal fechada simples. Aí você pergunta, mas o que é uma linha poligonal? É uma reunião de segmentos consecutivos e parará. E o que são segmentos? Segmentos é uma parte da reta, certo? Delimitada por 2 pontos. Aí você pergunta agora, e o que são retas e o que são pontos? Aí você não tem mais como explicar. Observe que quando você parte de um conceito, né, você tenta defini-lo baseado em conceitos anteriores. Se eu estou falando de triângulo, o que é um triângulo? É um polígono de 3 lados. Aí o que é polígono? Polígono é uma linha poligonal fechada simples. E o que é uma linha poligonal? É uma reunião de segmentos. E o que são segmentos? É uma parte da reta que é delimitada por pontos. E o que é ponto? Ponto é ponto. É um lugar pequenininho, você não tem como definir precisamente o que são pontos. Também não tem como definir precisamente o que são retas. Mas a gente sabe o que são os pontos, também sabemos o que são retas, mas não temos como definir a partir de conceitos anteriores a eles. Então, em geometria, tudo começa com ponto, reta, plano, certo? A gente não tem como definir ponto, reta e plano baseado em conceitos anteriores. Por isso que eles são chamados de conceitos o quê? Primitivos. Então, conceitos primitivos em geometria ou em álgebra, em qualquer assunto de matemática, são aquelas coisas que são tão básicas que a gente não tem como definir, né, com base em outras coisas anteriores. Porque eles não são definidos. E eles são relacionados, certo, através de axiomas e postulados, né, que é a mesma coisa, axiomas e postulados. São axiomas ou postulados, são frases, são sentenças, né, sobre esses conceitos primitivos que são tão simples que a gente não precisa nem de demonstração. Por exemplo, na geometria plana a gente tem um axioma que diz o seguinte, que por 2 pontos passa uma única reta. Certo? Isso é tão óbvio que a gente nem precisa de demonstração. Não tem uma outra reta que passa por esses 2 pontos. Ou seja, 2 pontos determinam a reta. Então essas frases que são tão básicas que não precisam de demonstração são chamadas de axiomas ou postulados, tá ok? Na teoria dos conjuntos, certo? Na teoria dos conjuntos, nós temos também conceitos primitivos, né? Ou esses entes que não são necessários, né, uma definição. A gente já sabe o que é que eles significam. Certo? Eles são tão básicos que a gente não precisa de uma definição. Então, quais são os conceitos primitivos na teoria dos conjuntos? São 3. O próprio conjunto, certo? A gente não define o que é um conjunto, certo? O elemento e a chamada relação de pertinência.
que é a relação entre o elemento e o conjunto. Então aqui, como lá na geometria, a gente não vai definir o que é o conjunto, o que é o elemento, o que é a relação de pertinência. Mas a gente vai descrever o que é que a gente pode fazer com essas coisas, tá ok? Então, assim, você pode até pensar em conjunto com a mesma noção da linguagem corrente, né? Uma coleção de objetos, tá ok? Elemento é tudo aquilo que pertence ao conjunto, né? Aqui é a relação de pertinência. Fica até meio redundante, porque essas coisas são tão básicas que a gente não precisa de definição. São os conceitos primitivos, certo? Pois bem, é importante notar que qualquer coisa pode ser elemento de um conjunto. Qualquer coisa. Uma pessoa, um nome, um número, ou até mesmo um outro conjunto pode ser elemento de um conjunto. Ok? Então vamos ver aqui um exemplo. Digamos que eu tenho aqui o conjunto A, formado pelos números 1, 2, 3 e 4. Olha, apenas 4 elementos pertencem ao conjunto A. O número 1 pertence ao conjunto A. O número 2 pertence ao conjunto A. O número 3 pertence ao conjunto A. E o número 4 pertence ao conjunto A. Qualquer outra coisa que você possa imaginar não pertence ao conjunto A. Este aqui é o símbolo do pertence, beleza? Então se eu coloco assim, chave 2 chave pertence a A? Não. As únicas coisas que pertencem ao conjunto A são os números 1, 2, 3 e 4, certo? Guilherme pertence ao conjunto A? Não. Certo? Chave, chave, 4, chave, chave pertence ao conjunto A? Não. Quem é que pertence ao conjunto A? Apenas 1, 2, 3 e 4. E como eu falei, não existe restrição na escolha dos elementos de um conjunto. Inclusive, um conjunto pode ser elemento de outro conjunto. Por exemplo, imagine que aqui eu tenho o conjunto A, que é formado apenas pelo conjunto 1, pelo número 1. Né? Quando um conjunto tem apenas um elemento, nós dizemos que esse é um conjunto unitário. Certo? Tem aqui um conjunto com o número 1. E aqui eu tenho um conjunto B com os elementos 1, 3 e 4. Certo? Imagine que eu agora vou formar um conjunto C com os conjuntos A e B. Ou seja, esse conjunto C, ele é formado pelo conjunto A, que é chave 1, chave, e o conjunto B, que é chave 1, 3, 4, chave. Então veja, quem são os elementos de A? Olha, A só tem um elemento, que é o número 1. Qualquer outra coisa não pertence a A. Qualquer outra coisa não é elemento de A. Quem são os elementos de B? O número 1 pertence a B. O número 3 pertence a B. O número 4 pertence a B. E quem são os elementos do conjunto C? Olha, eu só tenho 2 elementos no conjunto C. O conjunto A pertence a C e o conjunto B pertence a C. E nós podemos reescrever isso aqui como? Quem é o conjunto A? Chave 1, chave. Então, chave 1, chave pertence ao conjunto C. E chave 1, 3, 4, chave pertence ao conjunto C. Então, observe que o conjunto C só possui 2 elementos. Quem são os 2 elementos do conjunto C? Chave 1, chave pertence ao conjunto C. E chave 1, 3, 4, chave pertence ao conjunto C. Qualquer outra coisa que você possa imaginar não pertence ao conjunto C. Por exemplo, o número 1 pertence ao conjunto C? Não. Quem pertence é chave 1, chave. E quem pertence é chave 1, 3, 4, chave. Beleza? Se eu perguntar assim, chave 1, 3, chave pertence ao conjunto C? Não. Não. Quem pertence é 1, 3, quem pertence é chave 1, 3, 4, chave. Então não pertence. O número 3 pertence ao conjunto C? Também não. Quem pertence é chave 1, chave. E quem pertence é chave 1, 3, 4, chave. Beleza? Vamos ver aqui um outro exemplo. Imagine que eu tenho aqui um conjunto D formado pelos seguintes elementos. 1, chave 2, chave. Chave 1, 2, chave. E chave, chave, 1, chave, chave. Ok?
Então, esse conjunto D só tem 4 elementos. Quem são os 4 elementos? O número 1, chave 2 chave, chave 1 2 chave e chave chave 1 chave chave. Ok? Então eu tenho aqui o número 1 pertence ao conjunto D, chave 2 chave pertence ao conjunto D, chave 1 2 chave pertence ao conjunto D e finalmente chave chave 1 chave chave pertence ao conjunto D. Qualquer outra coisa que você possa imaginar não pertence ao conjunto D. Por exemplo, será que chave 1 chave pertence ao conjunto D? Não, porque eu tenho aqui o número 1, eu tenho aqui chave 1 2 chave, eu tenho chave chave 1 chave chave, mas chave 1 chave não está aqui, não pertence. Beleza? Então, esses são os conceitos primitivos da teoria dos conjuntos: elemento, conjunto e a relação de pertinência. Beleza? Bom, ficamos por aqui, daqui a pouco nós voltamos.